Cante comigo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és Deus tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Graças e paz, amados, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que o Senhor possa estar falando ao seu coração. Eu quero agradecer desde já o cuidado que você está tendo de acompanhar-nos pelas redes sociais, por essas mídias que nós estamos aqui gravando com todo carinho, com todo cuidado, para que Deus possa edificar a sua vida através da meditação na palavra de Deus. Nesse momento eu queria compartilhar com vocês algo que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, quando Paulo ele começa a orientar a igreja ali em Corinto, e ele começa a falar e ele expõe qual é o caráter da sua pregação, qual era a essência da sua mensagem. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura, 1 Coríntios, no capítulo 2, alguns versículos nós estaremos lendo aqui. A partir do versículo 1 diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Por nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém, amados? Então, Deus, ele usando a vida de Paulo, ele expressa aqui qual é a essência, qual deve ser a essência da nossa pregação. E eu fiquei muito impressionado com essa atitude de Paulo, dele chegar diante de uma igreja que ela estava se sentindo, de certa forma, uma igreja pronta, uma igreja já bem estabelecida, bem financeiramente, com recursos, mas ele chega com uma mensagem bem concisa de que ele não poderia vir trazer algo da parte especificamente dele em si. E até porque ele tinha todo esse cuidado, ele tinha todo esse preparo. Paulo ele era um homem extremamente preparado, ele poderia muito bem usar do seu preparo, da sua capacidade,
e trazer palavras como ele fala aqui no texto, né? Com persuasão, com sabedoria humana, né? Palavras persuasivas, mas ele não estava preocupado com isso. Ele queria compartilhar aquilo que o Espírito do Senhor tinha colocado dentro do seu coração. E o que era isso? Cristo e este crucificado. Então, a mensagem de Paulo, especificamente para essa igreja, e eu acredito que para os demais textos que ele escreveu, a centralidade da mensagem de Paulo era Cristo. Foi Cristo. E se você analisar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver essa mesma situação. Deus, através da sua palavra, ele teve o cuidado de apresentar ao mundo, à humanidade, a pessoa do seu Filho bendito, Cristo Jesus. E eu analisando esse texto, o Senhor me levou até a passagem que está lá em Mateus, no capítulo 27. Mateus capítulo 27, ele vai falar acerca desse Jesus, de Cristo. E uma certa pessoa se dirige ao povo e ele faz uma pergunta. E eu queria, de certa forma, fazer essa pergunta chegar até você neste momento. Mateus 27, versículo 22, fala assim: Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? O que eu vou fazer então dessa pessoa? Paulo, ele tinha o seu entendimento, ele conhecia a Cristo, ele encontrou com Cristo, ele encontrou com o Senhor. Isso está registrado lá em Atos, no capítulo 9, quando ele tem o seu encontro com o Senhor, e ele passa ali de perseguidor a perseguido, ele começa a entender o real propósito da sua vida aqui na terra, que era de testemunhar ou de levar, de compartilhar a pessoa de Jesus Cristo. Só que nesse momento em que está aqui, depois que Jesus entra no cenário da humanidade, e ele de certa forma, mal interpretado, e nós vamos ver aqui, à luz da palavra de Deus, que de fato ele era uma pessoa que não tinha sido compreendida a sua missão aqui na terra. Então, Pilatos, ele se volta diante do povo e pergunta: o que nós vamos fazer deste homem? Paulo aqui, ele entende, né, mais à frente, depois que ele tem esse encontro, de que ele precisava pregar acerca deste homem. Mas aí, Pilatos, ele faz essa pergunta. E eu quero perguntar isso a você nessa noite. O que você tem feito de Jesus? Você tem pregado acerca desse Jesus? Você tem falado acerca? Qual é a inclinação? Qual é a sua atitude acerca de Cristo? É uma pergunta que nos faz refletir, sobretudo nesses dias que nós estamos vivendo. Tempos de reflexão. E essa pergunta, ela chega até Pilatos, e Pilatos estava ali na ocasião correta, né, no momento correto, e porém ele não sabia. Ele tinha tudo para ser uma figura extremamente importante na humanidade, mas ele simplesmente não entendia que ele estava diante de um momento mais solene da sua vida. Mas o fato dele não compreender, o fato dele não entender, o fato dele não saber o que fazer com Jesus, não colocou ele numa situação muito boa na história da humanidade. E aí eu pergunto para você, o que nós também temos feito com isso? Mateus, ele fala exatamente isso, ele registra isso, não é à toa. Ele não resiste a essa pergunta que Pilatos fez ao povo, não é à toa. É porque essa pergunta ainda ecoa até hoje. O que você fará de Jesus? Como eu falei, Jesus, ele era uma pessoa, uma figura muito controvérsia, né? Assim, um pouco muito mal compreendida dentro da humanidade, dentro daquela situação que ele vivia. Se você analisar comigo, Lucas no capítulo 2, nós vamos fundamentar essa informação que eu estou passando aqui. Lucas capítulo 2, versículo 34 fala assim, ó: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel,
e para sinal que é contraditado. Ou seja, existia uma certa... Jesus era de certa forma alvo de contradição. Jesus era de certa forma algo de dúvidas sobre as pessoas. A mesma forma que para muitos ele era amado, para outros ele era odiado. Para muitos ele veio transformar, mas para muitos também ele veio transtornar a vida. Para alguns e para muitos ele era pedra de esquina, ou seja, pedra de escape, mas para outros era a pedra que vinha esmagar a sua vida. Então nós percebemos que Jesus ele era alvo dessas contradições, e as pessoas elas tiveram, né, e tem, né, e sempre hão de ter exatamente algumas reações diferentes acerca da pessoa de Jesus, acerca da pessoa bendita, a respeito de Jesus Cristo. E se nós analisarmos algumas reações que tiveram, né, a partir do momento do nascimento de Jesus, que está registrado lá em Mateus no capítulo 2, Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos analisar o momento do nascimento de Jesus Cristo e vamos extrair alguns ensinos, algumas orientações sobre o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer acerca de Jesus. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, ou seja, me digam, para que eu também vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele as estrelas, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Vamos ler só até aqui. Então, diante desse texto que a gente leu aqui, nós podemos retirar algumas reações acerca de Jesus. Algumas reações de que algumas pessoas tiveram acerca de Jesus. O que eles fizeram acerca de Jesus. A primeira reação que a gente pode ver aqui é a reação do rei Herodes. Está lá nos versículos 3, versículos 13 e o versículo 16. E se a gente entender um pouco, estudar, Herodes ele era um grande governador de Israel, ele governava ali, mas só que a história conta que Herodes era um homem muito perverso, ele era louco, ele era obcecado pelo poder. A história conta que ele teve que matar, inclusive, alguns de seus parentes, porque ele se sentia ameaçado em perder o seu trono para essas pessoas. Então, a estratégia que ele teve, a reação que ele teve, foi de matar os seus familiares. De tão, assim, perverso e louco e obcecado pelo poder este homem era. E a Bíblia diz que as Escrituras, os profetas trouxeram a informação acerca de Jesus. E quando ele tem essa informação, se você analisar um pouco mais, você vai perceber que Herodes ele bota um decreto, diz que deveria matar todas as crianças.
todas as crianças recém-nascidas teriam que morrer, porque o intuito de Herodes era exatamente esse, de acabar com a vida de Jesus, porque ele já tinha esse encargo de ser o rei de Israel. E Herodes, né, movido de tanta ganância pelo poder, ele se sentiu ameaçado e mandou matar Jesus. Se você analisar, continuar lendo o texto, você vai ver que os magos até, de certa forma, encontraram Jesus, mas não chegaram a dizer para Herodes, porque eles tiveram um certo entendimento de que Herodes não queria adorá-lo. A intenção de Herodes era outra, de matar Jesus. Então, assim, a reação de Herodes é uma reação negativa com relação a Jesus. E o que eu percebo é que, se a gente contextualizar para as nossas vidas, muitos hoje vivem da mesma forma. Jesus, ele se configura como uma ameaça para as suas amizades. Jesus se configura uma ameaça para os seus negócios. Jesus se configura uma ameaça para a forma como você tem desenvolvido seus relacionamentos, como você tem desenvolvido o seu caráter enquanto pessoa. Então isso, de certa forma, tem se levantado como uma ameaça, e a gente não permite que Cristo venha a nascer no nosso interior. A gente, de certa forma, tem uma reação de excluir Jesus das nossas vidas, porque isso se configura uma ameaça. Nós vamos ter que deixar de ter certas atitudes, que isso vai nos prejudicar, talvez financeiramente, emocionalmente, mas isso tem, acima de tudo, te prejudicado espiritualmente. E nós precisamos ter uma reação contrária a isso. Os escribas e os mestres também tiveram uma reação um tanto quanto ruim. No texto de Mateus que lemos, a partir do 4, versículo 4 até o 6, a gente vê que o rei Herodes, ele convida todos os príncipes ali dos sacerdotes e os escribas do povo e pergunta para ele onde haveria de nascer o Cristo. E o que eu acho interessante é que esses escribas, esses estudiosos, esses mestres da lei, eles conheciam a palavra. Eles tinham um entendimento, eles conheciam a lei da época, eles sabiam que o Messias haveria de nascer em Belém. Eles tinham todas as instruções acerca da palavra de Deus, eles tinham o conhecimento da verdade. Mas o que eu acho mais interessante é que a reação deles com relação a isso foi ao contrário. Essa verdade que eles tinham conhecimento não trouxe transformação para as suas vidas. Não trouxe, de certa forma, a verdade para dentro deles. Eles continuaram vivendo uma mentira. Eles continuaram vivendo como essa verdade não fosse estabelecida, né? No livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 6, fala assim, ó: e os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Olha o que foi que esses homens fizeram, eles consentiram, foram eles que compraram a própria vida de Judas para entregar Jesus à morte. A reação desses homens foi totalmente perversa, porque eles, conhecendo toda a história da Bíblia, das Escrituras, todo o contexto profético acerca do Messias, mesmo assim eles tiveram essa atitude. Eu ouvi uma frase de Augusto Nicodemos, eu até anotei aqui. Ele disse que o seguinte: cristão frio não é aquele que não grita, não pula, não faz barulho. O cristão frio é aquele que, escutando a verdade do Evangelho, não coloca essa verdade em prática no seu dia a dia. Esse é que é um cristão frio. Não é sobre falar em línguas, não é sobre pular, não é sobre uma expressividade na igreja, não. É você viver essa verdade como sendo algo absoluto. E, de certa forma, isso vai nos configurar como sendo os piores inimigos de Jesus. Porque nós temos essa informação e nós não colocamos em prática. Mateus 27, ele vai falar, o versículo 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, olha aí essa turma de novo. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus. Conselho contra Jesus. Para quê? Para o matarem. Eles se configuraram inimigos de Jesus. A reação deles não foi de adorar ao rei,
e sim de matá-lo. Olha o que o versículo 20 fala. Mas os príncipes dos sacerdotes, Mateus 27, versículo 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás, ou seja, livra Barrabás e mata Jesus. Então, assim, a atitude dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões foi com que eles fizeram a cabeça do povo todo que estava ali. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos exatamente discutindo sobre essa passagem. Muitas pessoas dizem que não, foi os judeus que mataram Jesus, foi o povo judeu que matou Jesus. Gente, tudo bem que esse povo, ele consentiu, eles estavam ali, eles levantaram essa bandeira, mas eles foram enganados, eles foram persuadidos por líderes que não tinham nenhum escrúpulo, por líderes que não tinham aliança com a verdade. E eles começaram a se envolver com essa atitude de Herodes. Se você percebe, a gente leu lá no capítulo 2 de Mateus, que Herodes faz uma reunião com eles, e com certeza Herodes chegou e disse: olha, eu quero a cabeça desse homem, ele não pode reinar no meu lugar. A atitude perversa de Herodes contaminou os escribas, os príncipes dos sacerdotes, que consequentemente contaminou o povo. E foi, de certa forma, uma reação em cadeia. E nós estamos vivendo exatamente isso hoje, essa é a nossa realidade. Nós estamos diante de pessoas que dizem que conhecem Jesus, líderes que dizem que conhecem Jesus, mas não vivem a verdade, não vivem de acordo. Eles negam Jesus com a sua obra, eles negam Jesus com as obras das suas mãos. Nós precisamos voltar à centralidade de Cristo para as nossas vidas. Nós precisamos voltar em alguns lugares no Senhor. Nós precisamos voltar em alguns lugares no Senhor. Quando esses príncipes dos sacerdotes, eles chegaram a dizer isso para Judas, ele disse: olha, não é lícito que a gente coloque essas moedas no tesouro, no cofre das ofertas. A atitude aqui foi que, de certa forma, Judas, ele ficou arrependido de ter entregue Jesus, ele ficou arrependido de ter uma reação contrária a Jesus, que foi o fato de ter entregado a ele, né? Então ele volta arrependido, ou seja, ele voltou a um lugar onde não deveria ter voltado. Ele voltou para os líderes religiosos daquela época, em busca de perdão. Talvez se ele tivesse voltado a Jesus e pedido perdão, Jesus havia o perdoado. Mesmo que se cumprisse toda a trajetória bíblica aqui que a gente conhece, mas ele teria recebido o seu perdão. Então, a gente entende que às vezes nós precisamos voltar em alguns lugares no Senhor, e não é voltarmos para algumas religiões, e sim voltarmos para Jesus. Que Jesus possa ser o centro das nossas vidas. Essa é a reação que nós devemos ter. É isso que nós devemos fazer acerca de Jesus. Uma outra reação que a gente viu aqui no texto de Mateus, e a gente vê também, principalmente de forma mais clara, mais explícita, em Lucas no capítulo 2, acerca do nascimento de Jesus, quando a Bíblia diz, lá no versículo 7 de Lucas 2, que José e Maria, eles começaram a caminhar em busca de um local para que Jesus nascesse. E a Bíblia fala que eles chegaram lá, buscaram se hospedar em algum local em Belém e não tinha lugar. A reação dos belemitas foi algo também que trouxe um certo prejuízo para a vida deles e para a vida de Jesus, de Maria, de José. A palavra de Deus, quando a gente lê, fala e explícita, né, esse local, Belém. E o que eu acho interessante é que Belém, o nome Belém significa casa do pão. Casa do pão. E o texto diz que não havia lugar para o pão da vida na casa do pão. É até curioso, é até contraditório não haver lugar para o pão na casa do pão. Mas eles tiveram essa atitude, eles não permitiram. Quando não temos Jesus no centro das nossas vidas, nós buscamos e não encontramos. Sabe por quê? Porque não temos lugar para Ele.
nós estamos cheios de outras coisas, nós estamos cheios de afazeres, nós estamos cheios dos nossos projetos e não há espaço para Ele, não há lugar para Ele. Ele sempre fica de fora. Jesus está buscando um lugar para nascer hoje. E esse lugar é dentro do seu coração, é em você. Paulo, ele escrevendo a Romano, ele diz que ele abria mão de todas as coisas para que ele fosse achado no Senhor e o Senhor nele, consequentemente. Assim como Cristo disse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Ou seja, eles se tornariam uma só pessoa. E o fato de Jesus querer nascer na minha vida e na sua vida é para que isso seja evidenciado, para que as pessoas consigam enxergar Cristo em nós, a esperança da glória. Um tempo em que nós estamos vivendo com falta de esperança, nada mais providencial do que essa verdade. Cristo em nós, a esperança da glória. É por isso que Paulo, quando a gente leu aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele evidencia, ele traz para um nível de importância única o pregar sobre Cristo, o falar sobre Cristo, porque Cristo é a essência das nossas vidas. Nós precisamos viver, mesmo que seja nesse corre-corre, mesmo que vivemos nessa situação de incerteza, de pandemia, nós temos que trazer o Cristo para o seu lugar devido, que é o centro. É o local de louvor, é o lugar de honra, é o lugar onde nós devemos glorificar ao nome dele. E finalizando essa exposição, nós temos aqui a atitude dos magos do Oriente. Lá em Mateus 2,11 fala exatamente sobre o que eles fizeram. Eles chegaram até o lugar em Belém, eles prostraram-se e adoraram a Jesus. E o que eu acho interessante é que eles trouxeram 3 presentes, que esses 3 presentes representam algo acerca da pessoa de Jesus. E eles já entendiam. Sabe o que eu acho curioso, e eu abro um parênteses aqui, é que a Bíblia não fala que esses homens, os magos, a Bíblia não fala qual a religião deles. A Bíblia não fala que eles eram judeus. A Bíblia não fala que eles eram católicos, evangélicos, muçulmanos, não. Inclusive, até uma certa contradição, que algumas pessoas dizem que eles usaram até a astrologia, acompanhando estrelas. Mas isso não vem ao caso. O que eu acho interessante é que mesmo esses homens, talvez não sendo homens tão religiosos, ou religiosos como você e eu nos julgamos ser, eles tiveram a atitude correta, né? Diferentemente daqueles que tinham conhecimento da lei, os príncipes, os sacerdotes, os anciãos da igreja daquela época, da sinagoga, eles tiveram uma atitude contrária. Esses homens que talvez nem crente fossem, tiveram uma atitude e reconheceram, eles se debruçaram em estudar as profecias, a fim de que no momento certo eles chegassem até o local e ali eles adorassem ao rei. E o fato deles trazerem ouro, incenso e mirra, falam exatamente do reconhecimento que eles tinham. O fato de ter 3 presentes configuram-se que foram 3 magos, né? E aí nós vemos que um trouxe ouro, que representa o reconhecimento do poderio de o rei, de Jesus como rei. O incenso fala sobre a assunção sacerdotal. E a mirra fala sobre da sua unção profética. Então eles reconheciam que Jesus, ele era rei, sacerdote e profeta. Homens de certa forma simples, que entenderam, que se debruçaram nas Escrituras, a fim de um único propósito: saber exatamente o que fazer com Jesus. E às vezes nós nos colocamos nas nossas casas, lemos, fazemos os nossos devocionais e a gente não entende o que fazer com Jesus. Quando Ele está próximo de nós, quando temos a oportunidade de estarmos aliançados com Ele, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que oferecer a Ele. Nós temos que
adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós temos que reconhecer que Jesus tem que ser o centro de tudo nas nossas vidas. Nós temos que reconhecer que Jesus tem que ser o centro da nossa igreja. Nós temos que reconhecer que Jesus tem que ser o centro da nossa família. Ele tem que ser o centro, a razão do nosso viver. É isso que nós precisamos entender. Muitos têm uma vida de derrota e de miséria porque Jesus está fora das suas vidas. João 15,5 fala, olha, sem mim, Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. Vocês não têm condições de fazer nada sem a pessoa de Jesus, então não permita que ele fique fora. Abra o seu coração nesse momento e peça que ele entre, peça que ele nasça no seu coração, na sua vida. Entenda o que você precisa fazer acerca de Jesus, adore a ele, se prostre diante dele. Muitos até vivem em igrejas, cantam, pregam, né? Fazem campanha, ofertam, achando que é só simplesmente o fato de ofertar, como esses homens fizeram. Trazem até recursos, fazem votos, até se alegram diante do Senhor. Porém, eles saem da presença da igreja e continuam suas vidas vazias. Continuam da mesma forma. Tony Robbins falou uma frase que eu achei interessante. Se você faz o que sempre fez, vai ter o que sempre teve. Se você está fazendo o que sempre fez, você vai ter o que sempre teve. Sua vida não vai mudar. Sua vida não vai mudar. Você precisa ter Cristo como primazia na sua vida. Você precisa ter a mesma atitude que teve Paulo. Mesmo diante de todo o seu preparo, mesmo diante de todo o seu conhecimento, ele priorizou pregar acerca de Cristo. Ele priorizou testemunhar com temor e tremor acerca de Jesus. Ele não se deixou levar pelo seu preparo acadêmico ou, de conhecimento. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos abrir mão das nossas vontades. Nós precisamos abrir mão, de certa forma, dos nossos sonhos que não estão alinhados aos sonhos do Senhor. Nós precisamos voltar a entender que Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Nós precisamos ter uma resposta positiva acerca dessa pergunta que, como eu falei no início dessa mensagem, ela ecoa até hoje. O que você fará de Jesus? O que você vai fazer de Jesus a partir de hoje? O que você tem em mente a partir desse momento? O que você vai fazer com Jesus? Tenha uma atitude, tenha uma reação como esses homens, esses magos. Adore a Ele, prostre-se diante dEle, reconheça que Ele é rei, reconheça que Ele é sacerdote, reconheça que Ele tem a voz profética que vai te dar o destino correto. E aliance-se com o Senhor. Abra o seu coração nesse momento. Abra a sua vida nesse momento e permita que Ele venha fazer morada no seu coração. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração, que você possa ter dias de comunhão com o Senhor e que essa palavra possa gerar vida em você. Eu queria só finalizar relendo aqui o motivo pelo qual Paulo se propõe a pregar Cristo. Ele fala aqui no versículo 5, O versículo 4 ele vai falar assim, a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que a sua fé não se apoie nas notícias que estão sendo veiculadas aí, mas no poder de Deus. E como que você vai se apoiar dessa forma? Entendendo o que fazer com Jesus. Colocando Jesus no centro da sua vida. Então não permita que nada venha a abalar esse entendimento que você está ganhando desses dias. Em nome de Jesus, que a sua fé seja totalmente apoiada no poder do nosso Deus. Amém?
Vamos orar nessa hora. Eu quero orar para que você tenha essa atitude, para que você tenha uma reação positiva à pessoa bendita de Jesus e que você possa abrir o seu coração, você que ainda não é aliançado com esse Senhor, você que ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, abra o seu coração, faça essa oração nessa hora comigo e apresente o seu coração. E se você tiver essa atitude agora de entregar a sua vida a Jesus, você, após essa oração, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, nos compartilhe a decisão que você tomou de se aliançar com Jesus, para que nós possamos caminhar juntos. Nós queremos conhecer você, nós queremos estar lhe apoiando de alguma forma nessa caminhada. Você que vai se reconciliar também no momento dessa oração, faça isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Deus amado, nós queremos orar por essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, não importando o local ou o horário, Senhor. Nós queremos que essa palavra tenha o poder necessário, que elas possam ter a sua fé apoiadas nesse poder, Senhor. Essas pessoas que ainda não confessaram o Teu nome como único e suficiente Salvador, que o Senhor possa estar agora, Pai, apagando todos os seus pecados, perdoando todos os seus pecados, escrevendo o nome delas no livro da vida e apagando o nome delas do livro da culpa. Alcance estes corações, essas pessoas possam ter a atitude de responder positivamente acerca de Jesus, de que essas pessoas possam entregar os seus corações, as suas vidas e trazer a pessoa bendita de Jesus para a centralidade da sua vida. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fazer isso nessa hora, que o Senhor possa estar também alcançando os corações que estão se reconciliando com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa todos os seus pecados, que o Senhor esteja alcançando vidas nessa hora através dessa palavra, Senhor. Que essa mensagem possa alcançar os corações e que, assim como Paulo falou, pregando Cristo com temor e tremor, assim eu faço, Pai, na esperança de que essas pessoas possam apoiar a sua fé na pessoa bendita do nosso Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos pela oportunidade, pelas pessoas que estão, meu Deus, congregando conosco, mesmo que de forma virtual, pelas pessoas que têm entendido o compromisso de estarem ainda apoiando, inclusive de forma financeira, os dizimistas, os ofertantes que têm, Pai, entendido o seu propósito, o seu chamado e têm desenvolvido a sua generosidade e a sua fidelidade no tocante à devolução dos dízimos e das ofertas. Nós queremos agradecer também ao Senhor por cada vida. Esteja conscientizando que assim como esses homens tiveram essa atitude, os magos, de se prostrar, de adorar e de oferecer algo ao Senhor, que essas pessoas possam também ter esse entendimento. Que os membros da IBR possam ganhar essa visão de reconhecer o senhorio do Senhor, que possam reconhecer, Pai, que só o Senhor é Deus nas suas vidas. Traga confiança, traga, meu Deus, entendimento desses dias que estamos passando. Traga provisão para o lar dos teus filhos. Que todos os empresários que estão ouvindo essa oração, Pai, possam ser alcançados pela tua misericórdia. Que os seus negócios possam ser abençoados. Pai, em nome de Jesus, traga saúde sobre o seu povo. Traga saúde sobre cada um dos que necessitam. Nessa hora, as pessoas que estão nos hospitais, que estão necessitando, Pai, de alguma intervenção extraordinária e sobrenatural do Senhor, estenda a sua mão de poder, toque essas vidas. Nós oramos porque entendemos que o Senhor é poderoso para nos atender segundo o propósito e a vontade do Senhor. No nome de Jesus agradecemos e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja alcançando cada coração desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.